Olá, gente querida que combina comigo. Boa noite. Terça-feira você já sabe, né? É o nosso encontro aqui. A gente combina, combinando sempre com você e com pessoas queridas que vêm contar um pouquinho da nossa história, não é mesmo? É tão bom a gente ouvir as histórias das pessoas cruzeirenses queridos que sempre nos inspiram. Então, hoje nós estamos aqui com alegria, porque a conversa vai ser boa e vai ser doce. Lembrando que você está acompanhando e pode acompanhar e pode mandar para todo mundo também, viu, gente? Pelo nosso Facebook, Beth Ribeiro, e pelo YouTube, é o @combinaoficial. Falei tudo certinho? Às vezes eles puxam minha orelha aqui e falam, você está esquecendo de avisar logo no começo. Então, já avisei. Conto com vocês, porque a história é boa. Esse menino é querido, gente. É o seguinte, ó. Ele me disse que ele nasceu dentro de uma cozinha. Abriu os olhos ali em Cachoeira Paulista, mas logo correu para Cruzeiro. Então, ele se acha um cruzeirense, né? Viajou um pouco, descobriu a sua profissão. Hoje ele é empreendedor, ele é professor, ele é consultor. Nas horas vagas, ele ainda está meio parado, mas diz que vai voltar, viu? Com os vídeos lá no YouTube. Na verdade, ele é o chefe Diego, confeiteiro. E é uma alegria tê-lo aqui hoje conosco. A gente combina, né? Muito, a gente combina muito. Seja bem-vindo, viu, Obrigado, Diego? Beth, você é muito querida, Gostou obrigado. da apresentação? Meu Deus Foi à do céu, altura? parece... Nem eu esperava. Meu Deus do céu, tô constrangido aqui, gente. Eu falei tudo isso, mas no final, vamos deixar bem claro, né? O que faz os seus olhos brilharem é ser chefe de cozinha. Ai, é engraçado que eu sempre, por uma época da minha vida, eu fugi. Por isso, sim, mesmo? fugi. Eu lembro que... Até porque a minha mãe é chefe, né, de cozinha há 45 anos, e eu sempre via minha mãe numa correria, e vai para lá e vai para cá. Minha mãe sempre trabalhou muito em São Paulo. Então, a minha mãe vinha nos ver de 15 em 15 dias, quando ela podia. Então, eu cresci com essa coisa. Meu Deus, essa cozinha não é para mim. Só que eu fiz faculdade de recursos humanos, Olha! comecei a trabalhar em agência de empregos, mas sabe quando faltava alguma coisa? Porque eu sempre fiz coisas em casa, né? Sempre trabalhei dentro, ajudando a minha mãe nos restaurantes que ela teve, tanto na gestão como na cozinha. Então, mesmo eu estando ali com recursos humanos, agência de empregos, mas sempre parece que faltava alguma coisa. E foi por um acaso que aconteceu, Faltava uma receita na sua vida. Faltava Ou uma muitas. receita na minha vida. E aconteceu um momento muito maravilhoso, no momento certo. E quando foi esse momento? Foi quando eu saí, eu estava trabalhando num restaurante, obviamente. Engraçado que eu fugia disso, mas sempre trabalhava com isso. Isso aconteceu um pouco mais de 10 anos. E aconteceu de a minha mãe precisar de ajuda no restaurante dela. Não era o restaurante que eu estava trabalhando, não era o dela. E ela falou, filho, eu preciso de uma pessoa na gestão, preciso de alguém que me auxilie ali na parte administrativa. Então não era para ir para a cozinha? Não era bem para cozinha. Ainda não. Aí eu falei, ela falou, olha, você já tem conhecimento nessa área? Eu falei, não, mãe, com certeza eu vou, vai ser... Eu sempre estive perto da senhora, não é problema algum. E fui. Só que aí eu pedi, né? Eu pedi para sair do meu outro emprego e fui. Só que aconteceu o quê? As coisas começaram a ficar apertadas para mim. Porque o restaurante, a minha mãe queria mudar o ponto, e as coisas não estavam indo bem, e começou a mandar funcionários embora, e eu já estava casado. E para o sustento do meu lar, falei, gente, não estava dando. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E começou a bater o desespero, né? E a minha esposa, eu fui deitar num dia muito específico, minha esposa falou para mim assim, não fica preocupado. Amanhã você vai acordar com uma ideia brilhante. E eu falei, nossa, ela foi tão certeira no que falou. E, ok, acordei no outro dia e nada da ideia brilhante chegar. Fui trabalhar, e aí a minha mãe chegou em mim e falou, filho, lembra um bolo que você fazia de banana lá em casa? Eu falei, lembra. Ela falou, então eu tô querendo colocar uma sobremesa aqui para entregar para os clientes. Uma sobremesa gratuita para que os clientes consigam, depois de almoçarem, comer. Eu
Falei, tá bom, faço sim, e fiz. Só que justo no dia que eu fiz, tinham diretores, né, da Maxion lá, Olha! almoçando no restaurante da minha mãe. E foram eles, né, que experimentaram e foram eles que foram as primeiras pessoas a encomendar um bolo. Experimentaram e E aprovaram. aprovaram. Né? E eles Coisa falaram, boa. eles falaram para mim assim, quanto que é o bolo? Eu não sei, eu fiz por fazer. E a partir daí foi algo tão assim inesperado que começou um atrás do outro. De um dia para o outro, eles levaram o bolo para a Maxion. No outro dia, eles voltaram. Eu tinha gente querendo encomendar. Questão de um mês, eu já estava vendendo bolo. E começou assim. Tudo começou como um bolo de banana, Sim, gente. Num dia que a esposa disse, você vai ter uma grande ideia. E assim, Mas um também, divisor. ia dar certo, porque a esposa falou, a mãe pediu. É verdade. É a Não mulher é? sábia. Porque eu não esperava por isso. E foi uma coisa muito rápida. Até que dentro desse 1 mês para 2 meses, eu conheci o meu atual produtor, que ele trabalhava só com parte de artes. E eu falei, eu precisava de um nome para dar. Precisava de um nome. E nós ficamos meses pensando que nome. Até que um dia surgiu simplesmente lá em casa, quero bolo. Eu também quero. Né? Ficou assim, quero bolo. Pegou o nome. E foi uma coisa tão natural. E quando eu vi, já estava vendendo bolo de uma maneira muito séria. Aí onde eu comecei a estudar, comecei a aperfeiçoar. Então teve Então, pontapé 10 inicial. anos. A partir disso, 10 anos, você falou, não, deixa para lá a administração. Sim. Eu tenho que investir nisso, investir meu tempo, meu estudo. Sim. É isso que eu quero. É isso mesmo. Eu quero bolo. Eu quero bolo. Então começou com algo vendendo bolo caseiro, vendendo bolo de banana. Eu não esqueço disso, porque a minha mãe chegou com essa sacola de bolo e banana. E isso para mim é um marco na minha história, porque foi a partir daquele dia que eu comecei a ter uma visão diferente da cozinha. Você quis voltar para a cozinha. É engraçado. Parece que eu quis voltar da onde eu, entre aspas, nasci, né? Porque a minha mãe, a bolsa dela estourou, eu estava dentro da cozinha, ela estava trabalhando. Então tem toda uma ligação com cozinha. Tem propósitos. Tem propósitos. Né? Agora, esse bolo deu muito certo, mas tem receita que não dá certo na vida da gente. Você lembra das primeiras receitas assim do curso que você fez, de chefe confeiteiro? Lembro. Eu lembro que o meu maior desafio para mim na época era fazer um bolo de chocolate perfeito. Eu queria fazer um bolo de chocolate perfeito. Beth, os bolos que eu fazia, ou eles empantumavam. Empantumar é um termo que a gente usa de bolo, que ele cresce e depois desce. Esse é o empantumado. Isso, é empantumado. Ou ele transbordava. E eu não sabia até então o que era. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. E eu chorava horrores. Nossa, quantos bolos joguei pro chão, querendo desistir. E aí teve um dia que eu fui pro supermercado para comprar e era uma encomenda para outro dia. O bolo não dava certo, Tinha que dar certo. E eu tinha cara de pau aos meus clientes mais antigos, me perdoem. As pessoas Estão sabendo hoje. As pessoas falavam para mim assim, você faz tal bolo? Faço. Mas nunca tinha feito. É verdade. E aí aconteceu nesse dia pontual desse bolo de chocolate, e era para uma cliente do Itagaçaba, eu lembro direitinho, e o bolo não dava certo. E aí eu fui no supermercado para comprar mais ingredientes. E aí a minha esposa falou assim, a minha esposa como é que tá sempre envolvida nas coisas da minha vida. Ela falou assim, amor, eu vou falar com Deus. Para ele me ajudar. E eu tava extremamente nervoso, não tava naquela hora espiritual. Falei, então tá bom. Desci bravo, falei, meu Deus, não vai dar certo, como é que eu vou entregar esse bolo? Quando eu voltei, a Karina estava chorando. Eu falo isso, assim, porque essa massa foi, assim, realmente o divisor de águas na minha vida. Que legal. E depois eu vou te explicar o porquê que ela foi um divisor de águas. E a minha esposa estava chorando com um caderno azul escrevendo. E aí eu falei, o que você está chorando? Ela falou assim, Deus me deu uma receita. E ela falou, só faz, pega uma balança e começa a pesar. E ela foi falando e eu fui colocando as coisas e realmente o bolo ficou incrível. E a gente apelidou o bolo naquela época de bolo do céu. Todo mundo que comia falava, meu Deus, que bolo de chocolate que é esse? Ele é diferente. E eu não sabia até então, porque eu não tinha ainda estudado.
em relação à gastronomia. Então, eu não sabia os termos científicos do porquê que aquele bolo dava tão certo. Hoje eu entendo. Mas, assim, para mim é tão incrível, porque hoje nós temos... a Joyce Galvão, ela é gastróloga química. E ela é muito famosa aqui no Brasil na área de gastronomia. E ela fez um livro chamado de A Química dos Bolos. E ela encontrou um padrão, olha, um padrão de um bolo básico para que dê certo. E a partir dele você cria outros. E o padrão do bolo é o mesmo padrão do bolo de chocolate. Que sua esposa escreveu depois de uma oração. Sim, e nota. Isso é para quem tem fé. Ela não tinha lançado esse livro ainda na época. Uau! Então, assim, para mim, eu falei, só pode ser Deus, porque não tem outra explicação. E é um bolo que é uma massa que eu carrego até hoje, é uma massa que eu ensino para os meus alunos. E ela é tão versátil que ela é adaptável a qualquer sabor. Que coisa boa, que história legal. Sim. E aí me diz, existe então um bolo de chocolate perfeito? Sim. A gente a partir fala... dessa receita? Sim, eu falo perfeito, porque é perfeito para mim, porque sempre deu certo. Não, porque a gente já comeu muitos bolos de chocolate, né? E aí tem um que é realmente mais empantumado, outro é seco demais, outro, né? Eu quero até uma dica para quem está nos vendo, por nos favor, ouvindo. dicas. Faz bolo de chocolate, não ponha achocolatado. É chocolate mesmo. Chocolate, o de chocolate em pó, a porcentagem tem 35% cacau, 50%, 55%, tem 100%. E aí, se for 100%, tem uma outra dica que a gente normalmente adiciona café quente. Quando nós adicionamos café quente, pode ser água, mas o café, ele ajuda a liberar notas do cacau. Uau, que legal. Acentua o sabor do chocolate no bolo de chocolate usando café. Então, peraí, deixa eu recapitular aqui. Eu já gostei de todas essas informações. Mas o que a gente tem é um menino que nasceu na cozinha junto com a mãe. Por muito tempo falou, não é essa vida que eu quero. Sim. Mas depois veio para ajudar a mãe em outro setor, que não era o da cozinha. Sim. Né? E aí apareceu um bolo de banana que fez um sucesso, um bolo de chocolate inspirador, né? Que veio num momento especial, num momento de urgência até, né? Muito. E quando que esse Diego vira chefe Diego? Aí com a demanda que começou a ser incomum, a gente começou a entender que não dava mais de ficar brincando com os clientes, falar assim, você faz tal coisa? Faço. Porque eu estava abrindo margens para erro. Aí Deus olha e fala, me ajuda, né? Então eu falei, preciso estudar, né? Preciso especializar. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Então foi aí que realmente eu vi a necessidade de começar a estudar. Né? Aí onde eu fiz chefe confeiteiro lá em São Paulo, em 2016. É um curso famoso. Sim, curso famoso em São Paulo. Sim, fiz também. Aí foi a necessidade da faculdade de gastronomia, veio um pouquinho mais para frente. Porque foi quando eu dei de querer abrir a loja, que já é uma outra história. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu realmente falei assim, não, agora eu preciso realmente me especializar, porque começa a entrar em assuntos que você não acha na internet. Aí é só com profissionais. Então foi aonde eu quis mergulhar nisso. E é um mundo sem fim, né? E quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente se descobre numa área, a gente tem mesmo que mergulhar de cabeça e aprender, não é mesmo? Porque todo mundo fala assim, dom vem de Deus, mas a aperfeiçoação, e o aperfeiçoamento, aliás, e chegar até ter bons resultados, aí é a nossa parte, né? Eu falo que Deus é sempre nosso parceiro, né, Diego? Ele faz a dele, a gente faz a nossa. E é uma coisa que, só para pontuar uma coisa que eu acho válido falar, por que eu fugia da cozinha? Por quê? Hoje eu entendo, e fazendo terapia, como eu estava falando para você, vale a pena fazer terapia, viu, gente? Todo mundo faça terapia. Eu ligava a cozinha com a ausência da minha mãe. Aí a gente entra num assunto delicado, porque a minha mãe se ausentava para conquistar o sustento nosso de casa. E na época eu não entendia. Então, ela estar trabalhando em restaurantes era algo que a afastava de vocês. Porque, então, você não queria. Sim, pensa comigo. Enquanto muitas pessoas participavam do Natal glamuroso e um Natal farto que a minha mãe fazia, quantos natais eu passei sem ela? Olha aqui. E hoje eu entendo isso. E hoje eu entendo a minha mãe
sempre buscou o melhor para nós, uma mulher guerreira, muito honesta, muito íntegra, muito séria, mas ela tinha que se ausentar e ela ia para São Paulo. Então ela trabalhou de governanta, passou por muitas coisas para que eu pudesse estar aqui hoje. Então eu linkava isso, essa coisa da minha mãe, da ausência dela, com a cozinha. Então eu falava, eu não quero, eu quero fugir disso. E aí vem uma outra questão também. Sim. Quando a gente entende isso, né? Quando a gente entende isso, é mais fácil de aceitar. Sim, sim. Aceitar, porque a gente às vezes fica brigando com as coisas que são Sim. boas pra gente, e a gente Sim. fica brigando, Sim, negando, é verdade. não é mesmo? Aí eu foi um start para mim, porque a confeitaria, ela é um pouco diferente da cozinha quente. A cozinha quente, ela demanda uma pressão maior, porque você precisa produzir coisas no dia e é um cardápio diário. A confeitaria, ela é exata. Ela vai para uma área mais exata, química, física, purinho. Que isso? Então eu comecei a entender que o que eu fazia era um pretexto para unir pessoas. E eu vi que eu poderia ressignificar isso, essa coisa de eu achar que a cozinha me afastava dos meus laços maternais com a minha mãe, que na verdade não, a gente podia viver diferente, né? Então hoje eu olho para a cozinha como uma oportunidade de unir pessoas. E o bolo faz isso. O bolo faz não isso. É mesmo? Você quer Faz. agradar alguém, você quer preparar uma Sim. mesa, tem que ter um bolinho, porque o bolo agrada, o bolo Sim. une, não é mesmo? Sim. O bolo é família. É. Ai, que coisa boa É isso. verdade. Como é que foi seu tempo de escola? De cursos, né, que você fez? Eu confesso para você que, assim, por incrível que pareça, sempre tive muito medo. mesmo? Sempre fui uma pessoa muito medrosa. Acho que eu nunca gostei de externar, isso a gente nem gosta, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Falava, será que eu vou fazer, eu vou dar certo? Eu via muitas pessoas... Tem muitas pessoas que me inspiram até hoje. Falar, meu Deus, nunca que eu vou chegar lá. Olha. Nunca que eu vou chegar lá. E esse chegar lá é uma questão realmente de opinião, uma questão de ângulo, né? Porque hoje eu olho para mim e falo, meu Deus, tem tanta coisa para aprender. Tem tanta coisa para estudar, porque na minha área eu vou estudar enquanto eu estiver respirando, porque as coisas vão mudando. E por outro lado, você já chegou em muitos lados. Sim, né? De fato. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, quantas coisas eu conquistei. Já empreendeu, Sim, né? Está empreendendo. Sim. Agora você está como professor também. Sim, Não, professor. peraí, gente. Olha que salto que a gente já deu aqui. Não é? Sim. Porque aí você que tinha medo de estudar, de participar de um curso, agora está ensinando. Sim, e é engraçado que para mim, quando eu abri a loja que era o bolo, eu recebia muitas pessoas vindo de outras cidades, donos de negócio, que queriam ter um curso comigo, ter uma consultoria comigo, mas a palavra medo sempre batendo na minha porta. Falando, não é agora, porque eu nunca me achei o capaz de falar, como é que eu vou compartilhar? Eu ainda também estou aprendendo, né? E aí surgiu essa oportunidade o ano ano retrasado, vai fazer 2 anos, né, que eu sou professor, de eu poder ingressar. Eu falei, vou encarar e vamos ver como eu me saio sendo professor, porque era uma coisa que eu sempre quis também, em compartilhar conhecimento, porque acho que o conhecimento ele só tem sentido quando ele é compartilhado. Você tem perfil de professor. Então eu não achava que eu tinha, mas até começou a dar aula. Agora sim, você já, né, a gente já começou falando sobre família, sobre a sua primeira família, sobre a segunda família, né? A família sempre te apoiou, então? Muito. Na verdade... Sua esposa? Muito. E até o meu irmão, antes de eu casar, quando eu tava nessa briga de querer fugir da cozinha, meu irmão Washington, no carro, a gente estava indo para Itajubá. Ele falou para mim assim, você tem que parar de fugir. E eu falava, não, eu vou ser psicólogo, eu vou ser jornalista. Falava, eu amo falar, eu amo me comunicar, eu vou ser jornalista. E ele, não, você tem a cara da cozinha. Eu falava, não, eu não quero viver como a minha mãe viveu. Nossa, quantos anos ela trabalhando? E olha eu aqui. Mas às vezes a gente tem isso mesmo, né? Diz que filhos se baseiam assim. O pai, às vezes, bebia. Então, o filho vai beber. Ou, às vezes, é o contrário. O filho tem horror a beber. Sim.
Não é mesmo? É engraçado Que bom isso, essa né? segunda Sim, opção, né? sim. Foi fumante, uma família de fumante. É o filho que vai escolher se ele vai Sim. querer ser isso também. Então, as nossas referências muito próximas, familiares, assim, não determinam a nossa vida. Sim. Não é mesmo? Eu posso até ter essa essência, esse dom que vem da minha família, Pode mas haver eu vou uma construir uma nova influência. história. Eu Pode vou ter haver uma nova influência, mas a decisão, quem vai determinar é você. Eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. O chefe Diego eu vou falar sempre chefe. Nossa, eu me sinto Ele é tão muito importante. bonzinho, sabe por quê? Porque a primeira vez que eu o conheci, eu neguei o bolo dele. Você lembra? Ele veio com Lembro. todo carinho me dá um pedaço de Lembro. bolo de ninho com Morango. morango, que todas as pessoas que estavam naquela casa, tá maravilhoso, tá maravilhoso. E eu falei, não vou comer. Olha. Morrendo de vontade de comer, gente. É que às vezes eu faço assim alguns sacrifícios, porque eu sou Tá uma certo. formiguinha, sabe? Sim, sim, tá E certo. aí acho que foi no mês de maio, eu tirei o mês de maio para não comer doce. Sim. E foi tão sofrido para mim. Mas aí depois que passou o mês de maio, eu experimentei o seu bolo. Gente, e que delícia mesmo, viu? Eu agradeço. De todas minha as querida. receitas que você faz, qual que você mais gosta? Porque você é da área, né? Eu sei que você faz um monte de coisa, faz panificação Sim, também, sim. mas é da área da confeitaria, Sim. né? Especializou nisso? Assim, É, gente fala? vamos lá, vamos tentar esclarecer que é uma dúvida muito... ela é uma dúvida muito real e muito atual. Essa, e até ter esse espaço para poder esclarecer é muito bom. Fique à vontade. A confeitaria, ela é diferente de doceria. E ela é diferente de cozinha quente. E ela é diferente de vénocerie, que é a parte da mistura de confeitaria com panificação. Então, assim... Como que é esse nome bonito aí? Vénocerie. É francês? É francês. Vénocerie. É uma mistura de panificação com a confeitaria. Porque tem muitos nichos, então. Tem muitos nichos. Tem chocolatier. Então, tem bastantes nichos. Tem só confeiteiro. Eu falo chef pâtisserie, que é quando a pessoa já está, ela já está aprovada. Eu vou usar esse termo, tá bom? Ela já é líder da área da confeitaria. Então, tem os confeiteiros e tem o chefe patisserie, ou o chefe confeiteiro. Uau! Né? Então, vamos abrasileirar, que nós estamos no Brasil. Chefe confeiteiro. Então, Sim. ele coordena essa área da confeitaria. Então, o confeiteiro, às vezes, ele pode ser só especialista. Eu lido só com essa área, sou mais especialista nisso e esse outro. O chefe confeiteiro, ele precisa saber um pouquinho de cada. E ele aprende onde? Sempre começa com gastronomia. Aí, após a gastronomia, você faz a pós. Que aí você vai determinar. A gastronomia, ela fala de um pouquinho de cada coisa. Mas é o pós que você vai começar a se especializar. E aí você, eu quero me especializar em chocolatier. Eu gosto mais disso. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas fazem bolo e elas falam que elas já são confeiteiras. E às vezes, então, assim, eu não comecei como confeiteiro. Vou usar o termo que eu comecei como doceiro. Porque eu fazia um bolinho, fazia um docinho. E o que seria doceiro? É a pessoa que mexe só com doceria, com brigadeiros gourmet, bolo, coisas mais, assim, brasileiras. Quando a gente fala de confeitaria, você está começando a sair da sua localidade e pensar de uma forma mais macro, de uma forma mais de outros países. Que aí você tem que precisar começar a entender um pouco sobre receitas americanas, sobre receitas de norte europeu. É diferente de leste europeu. Aí o assunto começa a ficar um pouquinho mais complexo. Aí você precisa começar a entender os termos e não pode mudar. Porque assim... Você começa a estudar sobre algo, é como se fosse assim, para a gente esclarecer e finalizar isso. Se vem um estrangeiro aqui para o nosso país e a gente vai dar para ele experimentar pé de moleque ou paçoca, ele não vai internacionalizar isso, ele vai ter que falar paçoca. Então ele vai falar paçoca, quem for americano, né? Paçoca. E não mudar o nome. Então, entendendo isso, quando existem termos de receitas que são francesa, que são inglesas, nós não mudamos o nome em respeito à criação. É mesmo, estou lembrando do tiramisu. Tiramisu. É A gente italiano. podia falar pavê italiano, mas não é. Nossa, Tiramisu é interessante tiramisu. isso. Para você poder contextualizar a receita, você explica. É tipo um pavê. Porque é camada de creme com biscoitinho. Mas é tiramisu.
Que legal, viu? Nossa, gostei disso. E aí, você também é consultor. É. Ah, essa história é E legal aí, também. gente, vamos deixar claro aqui uma coisa. Às vezes a gente pensa assim, nossa, está falando difícil, está usando palavras difíceis. Mas é tudo isso que o estudo Sim. te formou. Sim. Né? Então, não é mais o Diego que faz o bolo, que faz o Não, docinho. Agora é o Diego, é o chefe Diego, É o chefe né? Diego. E eu, assim, eu acho muito bom a gente... explicar isso, né, Diego? Sim. Porque é toda uma história de 10 anos, Sim. é todo um trabalho sólido, concluído, Sim. né? Então, por isso que a gente pode dizer, como consultor hoje, o que você diria para as pessoas que começaram há 10 anos atrás fazendo os bolos? Que aqui a gente sabe, e eu adoro dizer isso, viu? Eu tenho uma prima maravilhosa que faz bolo maravilhoso, sabe? E assim, é dom, é talento, né? É talento. Até mandar um beijo para você, Cris. Olha, eu lembrei do bolo de pote dela. mas é legal isso, né? Eu quero legal. continuar assim, tudo bem. Agora eu quero me especializar. Sim. É uma outra saída, Sim. né? É uma outra opção. E também uma nota e um adendo a isso é que a pessoa que quer se especializar, ela precisa estar disposta a partilhar. Porque qual é a maior dificuldade na minha área? É o quê? As pessoas tendem a ter uma mania de reter informação. Sabe aquela... eu tenho essa receita que passou de geração em geração, não posso falar o segredinho. Ah, meu Deus, que bobagem. E hoje a gente vê... Não, hoje é o contrário. Não, o segredo é esse, tá bom? Porque o que muda de uma receita para outra é quem faz. Exatamente. E não a própria receita em si. Eu falo lá em casa, eu faço café de um jeito, Alexandre faz café de outro. E às vezes usa a mesma medida. É a mesma coisa. É impressionante Fica isso. diferente. É impressionante. E outra coisa que eu acho bonito também, as pessoas pedem muita receita para você? Muito, eu amo passar. É o dia inteiro. Às vezes, eu estou no trabalho, a pessoa, olha, eu vou fazer tal coisa, você pode passar para mim? Os alunos, então eu até peço perdão para eles, porque são bastante alunos, né, que eu já dei aula, estou dando aula, então eles falam muito comigo, então tem grupos e fóruns que mandam mensagem no privado. Então eu falo, gente, se eu não conseguir responder de imediato, é porque fala de uma receita, você tem que explicar a técnica, enfim, etc e tal. E só para uma pergunta que você fez sobre a construção da carreira na área da solidez. Da solidez, né, em relação aonde eu cheguei. Então, assim, a pessoa tem que não perder a paixão, o amor é essencial, né? E o que ela carrega dentro dela, né? E por que você está fazendo aquilo? Acho que tudo que a gente faz tem que ter um propósito, né? Sim. E, então, assim, isso consegue já significar o que você está executando. E aí você traça um plano. Eu lembro que quando eu estava estudando, antes de eu abrir a loja, a minha esposa perguntou para mim, como você quer estar daqui 5 anos? Eu adoro isso. E engraçado, é uma pergunta simples, mas que faz a gente pensar difícil muito. de responder. Eu lembro que eu falei que eu queria que eu queria ter a minha loja na época que ela fez essa pergunta, antes de eu abrir a loja. Eu queria ter o meu próprio negócio. Eu gostaria de estar partilhando para as pessoas conhecimento, incentivando as pessoas a voarem, a ser melhores do que eu. Então, essa pergunta que eu te fiz agora, quando você vê pessoas começando, como você começou, a resposta é essa. Quero que estejam melhores do que você. Sim. Tem um traço. Você incentiva a trabalhar, a estudar. Porque tem e faculdade. Depois que estuda, ganha mais? Que mais assim, reconhecido, assim? Eu acho que você vai criando autoridade no mercado. Então, assim, as pessoas experimentam e você sabe disso. Quando a pessoa come algo ruim, ela normalmente, na psicologia, fala que essa pessoa partilha para mais 10. E quando a pessoa come algo bom, ela partilha para mais 5. Então... que justo! Nós somos assim, temos a mania de ser assim. É uma tendência. Então, se você sempre procurar em tudo que você fizer, buscar qualidade, saber o que está fazendo, e o conhecimento traz isso, você vai conquistando, mas isso leva tempo. É um processo, né? É um processo. Isso leva tempo. Ao ponto que hoje eu consigo... Nossa, eu ainda acho que... Meu Deus, eu preciso melhorar muito, muito, muito. Eu ainda não me sinto ainda quase ninguém, né? Mas comecei. Então, eu incentivo a pessoa que está começando na doceria, continue. Vai ter desafios? Vai. Como qualquer outra profissão. Mas continue, busque.
faculdade, busque conhecimento, nunca é demais. Especialização, caso você não tenha condições de fazer uma faculdade, existem cursos muito específicos. Eu não posso fazer uma faculdade. Mas eu posso fazer um cursinho de 3 dias. Já começa a fazer diferença no mercado de trabalho. Você que é professor, você vê o aluno entrando de uma maneira e saindo de outra. Nossa, sei lá, de uma aula, de um curso, de um módulo. Isso é gratificante. Quando eu lembro que a primeira formatura que eu participei, eu acho que eu chorava mais que os próprios alunos. eu não sabia, não entendia essa sensação até você participar. Então, ver realmente os alunos, sabendo como eles começaram, cru. E ele saindo ali, eu tenho uma aluna, semana passada veio falar comigo que ela vai estar começando a ministrar curso. Poxa, que honra. Falei, poxa, que lindo, vai, você tem meu incentivo, você tem meu total apoio e do que você precisar, eu estou à disposição. Isso para mim é gratificante demais, Beth, meu Deus. frutos já colhendo, sim, né? Sim, é demais. Olha, eu tenho uma coisa, eu vou abrir meu coração aqui para você. Eu tenho uma admiração profunda para quem faz bolo de casamento. E eu explico por quê. Eu também. E eu explico por quê, Diego. Eu penso na responsabilidade que a pessoa tem. Eu penso nas exigências que ela sofre, né? Porque cada vez mais as noivas querem o seu bolo de casamento, né? Nossa. E eu penso também, gente, que você está participando de um momento, de um dia único na vida de uma noiva, de um noivo. Sim. Nossa, eu acho isso incrível. Você fala, me dá formigamento. Você tem alguma encomenda de bolo recente? Não, eu fico assim, meu Deus, eu tenho todas as lembranças. Pra mim, é até hoje engraçado. Toda vez que alguém faz uma encomenda pra mim, somente de bolo de casamento, ainda parece que é a primeira vez. É mesmo? Porque a gente entende que é um dia único da pessoa. Nunca mais vai voltar aquele dia. Não pode errar. Sim, não posso errar. Até o bordão, até o título da Era Quero Bolo é todos os momentos. Eu entendia que o bolo, para mim, não é somente algo que é gostoso, mas ele faz parte de todos os momentos importantes. Você não compra um bolo porque é uma segunda-feira. Você compra um bolo porque é um aniversário de alguém. Verdade. Você compra um bolo porque é o casamento de alguém. Então, assim, pensa na responsabilidade de quem faz bolo. Então, eu me compadeço e eu compreendo totalmente a pessoa que faz principalmente bolo de casamento. Eu comecei não sabia, já passei por cada apuros. Meu Deus, Beth do céu. Já passei por, assim, situações de eu 10 minutos antes da festa começar, a cliente olhar o bolo e não gostar, e eu ter que voltar para minha cozinha e desfazer tudo e refazer. É um dos motivos que a minha esposa falou assim, essa área não é minha, porque senão eu não vou aguentar. Não, vamos ficar nisso. Fica você nisso e eu vou para outra área, porque não é para mim. Vocês trabalham juntos, né? Olha, trabalhávamos juntos. A minha esposa, ela ama... Até pouco tempo. A minha esposa... Ela ama a parte de produtos hospitalares, ela ama essa parte de medicina. Então, ela já trabalhava, antes de nós começarmos, ela já trabalhava. Ela veio por esse período, nessa parte, quando nós abrimos a loja, ela cuidava mais da parte administrativa. Sim. E aí, depois, quando nós encerramos esse ciclo, aí ela falou assim, agora fique com Deus e eu vou voltar para a minha área e você continua. Agora, me diz uma coisa. Recentemente, eu vi acho que uma cafeteria que abriu em São Paulo, que não tem atendimento pessoal, né? Sim. E é uma cafeteria que eu não fui, eu vi só o vídeo, né? Eu já fui. Eu achei de uma frieza tão grande, parece que nem combina. Você já foi? Já fui 3 vezes. Parece que nem combina, gente, uma cafeteria que é um lugar quentinho, né? Que é um lugar, assim, aconchegante, né? E eu vi, assim, um espaço muito branco. Me conta dessa cafeteria. Muito legal essa pergunta, Beth. Você, olha, tá sendo pontuais na pergunta. A primeira vez que eu fui é uma franquia, vou determinar como franquia coreana ou chinesa. Ocidental. Ocidental. Não vou afirmar para não pecar. Oriental, para não errar. E a primeira vez que eu fui, tinha um atendimento ao público. Mesmo assim, era uma pegada muito assim, takeaway, que a gente fala que você pega e consome, e você vai consumir. Então, o lugar, ele é bem clean. Pelo menos a primeira vez que eu fui lá na Liberdade, para ser específico. É um atendimento um pouco que tem pessoas. Agora, eles ficaram muito conhecidos
pelo jeito clean de ser, pela entrega. Eles vendem muito entremé. Então, assim, uma parte de panificação muito primorosa e cresceu. E aí eles startaram essa ideia de fazer um atendimento 100 pessoas. Aí eu, como um bom curioso, fui. Beth, confesso pra você que eu me senti... Eu acho que a nossa cidade, o nosso vale, nós somos feitos de pessoas... O interior. O interior. E eu amo isso porque nós conhecemos a pessoa que trabalha no caixa do supermercado, você conhece seus vizinhos, você sabe o nome, você se preocupa. E ali, São Paulo, a grande São Paulo... Não tem muito disso. E eles vieram com essa pegada. Então, eu senti muita frieza. A palavra a palavra é frieza, porque o produto vem, gente, numa gaiola, vem numa nuvem, literalmente numa nuvem. Vem numa nuvem e aí você faz o pedido pelo sistema ali, como se fosse essa rede de fast food, e você faz o pedido e vem. Lá de cima, com o seu número, você abre a gaiolinha e você pega seu produto. Tem essa opção e tem a opção do elevador também, um elevadorzinho que desce com o produto. Então, assim, achei extremamente tecnológico. Confesso que o primeiro impacto é a admiração pela tecnologia. Sim. O segundo impacto é a frieza. Eu falei, Mas era gostoso? Não, o padrão. Mesma coisa que eu experimentei na Liberdade, era onde eu estava experimentando, se eu não me engano, em São Caetano. E teve alguma outra cafeteria que você teve o sentimento contrário? Falar, quero ficar aqui, quero morar nessa cafeteria. Sim. É a chocolatria da Simone Zumi. Eu, assim, é lá no Brooklyn. Eu confesso, eu sigo ela desde quando eu comecei. E eu amo ela porque ela é extremamente profissional, mas extremamente humana. Então, ela é acessível. Ela não deixa as coisas complexas, ela simplifica. Ela tem meu total respeito. Até estava conversando com ela esses dias, de uma foto que a gente tirou no shopping há tantos anos atrás. Eu falei, olha, eu sou seu admirador, eu e minha esposa, e a gente se segue. Porque você vai na cafeteria dela, você se sente abraçado. Então, assim, até o lugar é uma casa com muitas flores, muita planta. É tudo muito pensado. Casa de vó, assim, você não quer sair. O cheirinho, assim, e eles não se importam. A ideia é de você ficar horas. Acho que esse é o perigo. Você ficar horas. Por falar em perigo, tem um dado que na época do Covid, né? Que cresceu muito, as pessoas ficaram assim muito sensíveis, e aí cresceu muito a procura por doce, por bolo, e aí foi aquela coisa, né, de engordar dentro de casa, porque aí não podia sair para fazer exercício. Você percebeu isso, essa loucura pelo açúcar, pelo doce? Eu não, mais uma vez, não vou afirmar, mas eu estava estudando, eu gosto muito de estudar pesquisas, e de 80% de procura por doces. E aí entra um vínculo de ansiedade, né? Que, pensa, isso foi em 2019? 2020. 2020, em março de 2020. Vamos ver. Nossa, o tempo passa rápido, né? Em março de 2020. Era uma coisa, por ser nova, as pessoas, ninguém sabia explicar. E por ser novo e ninguém saber explicar, gerava uma sensação de medo, porque nós temos medo daquilo que desconhecemos. Então, gerou essa sensação de medo, as pessoas queriam afogar essas sensações em algo, e a gente iria... as pessoas estavam indo para o lado da comida. Quanta gente aprendeu a cozinhar, inclusive. Quantas pessoas aprenderam? Quantas pessoas também viram uma oportunidade de empreender? Quantas pessoas que não tinham delivery começaram a ter? Eu tive delivery antes da pandemia, na época, mas, assim, era uma coisa, assim... Era assustadora a palavra. Da minha loja, na época, ficar 2 horas aberta e eu não conseguia atender. Eu tinha 5 motoboys, tinha dias, às vezes, que eram 5 motoboys e nós não dávamos conta. Era impressionante. E, então, assim, para mim, a pandemia, então, vocês faziam para o dia, 2 horas, já estava... Para mim, a pandemia foi trabalho. Meu Deus. Era praticamente domingo a domingo dentro de uma cozinha para poder sanar essa ansiedade, né, disso. E é interessante que a gente vê reflexos desse autoconsumo. E é tão pontual essa pergunta sua que o cacau
os plantadores, os produtores não estão dando conta do cacau. O chocolate subiu o preço, e muito. E é onde mora o perigo disso? Que aí você começa a ver chocolates que estão indo muito com aditivos químicos. Então, a parte industrial, alimentícia, está colocando muito aditivos químicos, como gorduras hidrogenadas, e diminuindo a porcentagem de cacau para conseguir tentar alcançar a demanda. Então, está elevando o preço do chocolate, porque o cacau ele é um fruto que precisa de tempo. Ele precisa, não adianta você acelerar o processo, porque ele perde as características dele. Por isso que é até um ponto, chocolate não é amargo. Eu já vi o cacau. Eu já tomei suco de cacau. Sim, chocolate assim. não é... Ele é branco por dentro. Sim, o que deixa o cacau amargo é o processo de torrar. E por que as pessoas às vezes passam um pouco da torra? Para poder tirar as características da semente, da polpa, de um fruto que ainda está meio esverdeado, que tirou um pouco antes da hora. E aí a gente entra num assunto bem polêmico, porque chocolate não é amargo, ele tem intensidade de sabor. Assim como o café, existem vários tipos de café. Por que os cafés gourmet, os cafés selecionados, são mais amarronzados? Você toma ele e você fala, nossa, nem precisa de açúcar, porque é um grão selecionado. Olha que interessante. Não, é bem né? profundo esse assunto. Eu gosto disso, mas eu queria voltar um pouquinho vamos no voltar. seu curso e que você me disse o seguinte, a gastronomia... Peraí. Culinária e gastronomia. Me explica? E também no curso vocês têm muitas palavras em francês. Sim. Né? O berço da gastronomia é a França? Isso. Vamos lá. Primeiro, sobre gastronomia. Vamos lá. Existe uma diferença de gastrólogo e gastrônomo. A pessoa gastrônomo é um termo que significa pessoa que aprecia a arte da cozinha. Gastrônomo. Gastrólogo é a pessoa que estuda a comida. Quando você faz gastronomia, você se torna gastrólogo. Mas tem muita gente que não é gastrólogo e é gastrônomo e ama comida e acaba que vive, ela é gastrônomo. Certo? Então, a culinária, a palavra culinária é uma palavra muito antiga, né? Para definir os termos. Hoje a gente patenteou o nome, né? Como gastronomia, que é o estudo da comida, né? Da alimentação. Certo? Acho que até aí respondi. Excelente, respondeu. Agora, diferença. sobre os termos. Você perguntou sobre a França ser o berço da gastronomia. Sim, de fato. A França, ela conseguiu catalogar, ela conseguiu estudar a comida. A França, com muitos reis, a gente pode falar a princesa de Médici, né? Aí a gente vai lá em 1548. Aí eu adoro essas histórias. Olha, gente, a história da gastronomia. Ela casou com um príncipe italiano e ela gostava muito. Falando da parte mais de confeitaria, tá bom? Porque a história mesmo da gastronomia em si ela é um pouquinho mais antiga. Mas da confeitaria começou mais ou menos dessa junção do príncipe com a princesa de Médici em 1948. Ela era muito nova, mas ela gostava de muito doce. Então, ela pegou todos os confeiteiros e padeiros dela e levou, né, para a Itália, onde começou a popularizar mais ainda a confeitaria. Sobre a gastronomia, ficou realmente mais estudável, porque os franceses entenderam que nós precisávamos escrever e patentear tudo que está sendo feito, por passarem muitas horas. Então, assim, Carême, que é o pai da gastronomia, ele é uma das pessoas que até hoje usam receitas dele, né? Nós usamos livros que foram escritos há tantos anos atrás e a gente usa hoje para entender. Então, para você Tantos anos, mais de 500 tantos anos, anos? mais de 500 anos. Isso Uau. é importante a gente saber, porque a comida em si, ela desde quando o ser humano é ser humano, a comida está envolvida com a gente, né? O que foi acontecendo foi o aprimoramento. Então, a gente foi determinando nomes, cocção, como que funciona, o que dá certo, o que dá errado, né? Então, a França, ela veio muito forte nisso. Então, ela fez o estudo da comida, catalogou, escreveu, não vou usar a palavra patentear, porque receita é algo que cada um faz de um jeito, então não dá para patentear, não existe uma regra para isso. Mas eles conseguiram começar a determinar receitas. Então,
A França, vivendo isso, começou a espalhar isso para outros países, né? Aí entra uma questão cultural também. Nessa época, começou a vir muitos japoneses para a França. Então, a França começou a pegar muito o olhar dos japoneses, que é um olhar mais fino. Isso já é um pouco mais para frente. Os japoneses são muito minimalistas. Sim. Né? Eles são muito excelentes na de um apresentação. prato, né? Isso, os japoneses têm uma boa influência na gastronomia contemporânea que nós vemos hoje, que é o empratamento, que é aquela arte do prato que você fala, é tudo muito bem pensado. Os japoneses têm um dedinho deles aí. Que legal! Legal, né? Mas a França, ela se tornou esse berço da gastronomia, por ter também a escola mais antiga de gastronomia do mundo, que é a Le Cordon Bleu. A gente fala Le Cordon Bleu, mas os franceses têm um termo correto. Por isso que nós temos muitas referências deles, entende? Essa a gente escola... aprende francês com a gastronomia. Sim, com a gastronomia. Essa escola é de 1843. Olha quanto tempo tem. Como chama, assim, quando você vai preparar? Nós, dona de casa, a gente não faz isso, não, né? Mas quando você vai preparar uma receita que você já separa tudo, tipo, vou fazer um bolo. Aí você já separa a farinha de trigo, a margarina, o açúcar, tudo. Isso aqui na televisão é assim, né? Fica tudo bonitinho nos tudo organizadinho, bolzinhos, né? assim. Agora, em casa, não. Em casa, a gente pega e já vira na xícara, né? Aquele mas caos. como é que chama essa? Tem um nome bonito. Sim, mise en place. Mise en place. Acho tão bonito. É francês, né? né? É francês. E Ah, significa pôr em ordem. E os franceses também, eles conseguiram organizar a cozinha. Fizeram uma brigada. Então, eles conseguiram determinar departamentos dentro de uma cozinha. Quem que vai ficar com o corte de peixe? Quem que vai ficar só com a parte de estoque? Quem que vai ficar com a parte de saladas? Então, eles trouxeram toda essa organização. Isso é muito bom. Sim, aonde eles determinaram esse nome de mise en place, que é pôr em ordem. É uma palavra bonita e que, se você levar a sério, até para quem não cozinha profissionalmente, faça um mise en place para você não esquecer nada. A gente em casa não faz porque ia sujar muita coisa. Mas funciona assim nos restaurantes, né? Em ambientes assim. Porque por quantas vezes eu fui fazer bolo e esqueci fermento? Aí. Viu? Por falta de fazer o mise en place. Chegou a hora da PD. Você sabe o que é PD? Não. PD é pergunta difícil, uma brincadeira que a gente tem aqui no podcast, a gente combina. Mas antes eu quero saber se você está ligadinho aí. Pode deixar o seu recado para o Diego, viu, gente? Nosso querido chefe Diego aqui. Conheci o Diego no Dia do Amigo, que é um dia que a sua igreja, né, prepara para convidar novas pessoas, assim. E é um dia muito especial. E eu conheci o Diego lá e agora ele é meu amigo. Amigos para sempre. Amigos para viu? sempre. Pergunta difícil, então, tá preparado? Não, mas vamos lá. Adoro. Qual foi a sua pior receita? Meu Deus. Minha pior receita. Eu falei, Beth, essa é fácil de responder, nunca tive. Não, sim, foi um bolo de iogurte. Bolo de iogurte. Bolo de iogurte com morango. Não, era um bolo... Ai, gente, me dá gatilhos. E por que foi tão ruim? Porque nunca deu certo. Era horrível. Eu lembro que os meus enteados, meus filhos, comiam assim por dó. Meu Deus, era horrível. Verdade. Meu Deus, sujava o forno todo. Ruim, né? Nossa, era horrível. Ficava com gosto de fermentado. Eu não sabia se eu exagero. Hoje eu entendo. O Diego, chegou aqui uma encomenda para você de um bolo de iogurte. Meu Deus, fala assim, olha, eu vou te passar para uma pessoa, para uma aluna minha que faz melhor que eu. Mas assim, às vezes as pessoas fazem uma receita ruim e falam assim, nunca mais. E tem gente que fala, vou fazer até acertar. Não, e eu sou meio alienado nisso. Eu vou até acertar, mas não conseguia. Eu falava, gente, parece um karma. Eu falava, meu Deus, eu não aguentava mais limpar o forno. E dava aquele cheiro forte de queimado. Até que, pra você ver, faz tantos anos que eu não faço esse bolo de iogurte que eu vou até voltar a fazer ele. Vou fazer e vou postar e vou te marcar. Isso aí, ó. Chefe Diego Cruz. Diego Cruz no Instagram, Facebook também você também, usa? a mesma coisa. Chefe Diego Cruz, vamos ver. Então, ó, ele falou que vai fazer o bolo de iogurte. Vou fazer e vou marcar. Nem foi tão difícil a pergunta. Não foi não. Tô com medo das próximas. Ai, meu Deus. Aonde que a gastronomia já te levou? Que sonho que você já realizou?
Depois que você concluiu seus estudos, é chefe Sim, de cozinha. sim. Eu soube que você teve aí na TV Aparecida, em 2 programas. Sim, Que legal. fui para poder contar um pouco da história do cacau. É uma história muito bonita. Então, pude poder partilhar. E o Brasil é quase se tornando um berço, né, do cacau. Mas a gastronomia me abriu muitas portas. Tanto network, pessoas, eu pude a oportunidade de conhecer pessoas. Mas também me levou também a poder participar de seletivas de um programa. Ele vai contar. Eu não posso falar muito detalhes, mas eu estou participando dessa seletiva de um programa muito conhecido aqui no Brasil. É mesmo? Sim, e para mim é uma honra, porque se eu não tivesse estudado e não desistido, hoje não, mas há 10 anos atrás, a gastronomia foi dominada sempre por mulheres. Eram poucos homens. Então, assim, gente, pensa como eu penei. Porque eu me sentia meio deslocado. Teve, assim, um boom de chefes mulheres, então? Eu não sei se é porque eu vou até tomar uma fala de cuidado, tá? Que eu tô falando isso. Achei que a cultura foi trazendo, vinculando só a alimentação com mulher. Como se fosse uma coisa... Eu vou usar a palavra machismo. Como se comida, cozinha foi só para mulher. Então, isso é muito legal, porque isso está mudando. Agora, de 10 anos para cá, poxa, eu tenho companheiros de trabalho, pessoas sérias que trabalham com isso. Mas, quando eu comecei, era até quando desde criança, eu via só mulher trabalhando com a minha mãe, nunca vi homem trabalhando. Tirando eu. Então, hoje, vendo isso mudando, para mim isso é muito legal. Nossa, muito maravilhoso demais. Talvez porque a comida sempre foi da mãe, Sim, né? acho que é uma ligação meio maternal é. também. Então, ver homens na cozinha é legal. Até porque as mulheres também têm um pouco de descanso, né? Elas precisam, vocês precisam. Isso. Então, assim, tem visto isso. Então, isso... a confeitaria, a gastronomia, abrir essa oportunidade de participar dessas seletivas, que para mim é o ápice da minha história por enquanto. Tenho alvos maiores, mas Que legal. de forma ambiciosa, entre aspas, tá? E fecha aspas. Então, peraí, gente, deixa eu contar para vocês, deixa eu trocar em miúdos. Pode ser, né? Dependendo das seletivas, que logo a gente vai ver esse moço aqui, olha, na telona, naqueles programas assim, né? Deus abençoe, boa sorte. Amém, obrigado, viu, querida? Não podemos dar mais informações, ele nem pode por falar enquanto, nada, né? Por enquanto. Obrigada por esse furo de reportagem. Diego, quando você vê... hoje fala-se muito de mesa posta. Sim. Né? E a gente come com os olhos. E é muito bonito a gente ver. Você está lá dando consultoria na padaria mais querida de Cruzeiro. Sim, né? a Caravela. E aí, quando a gente vê assim as vitrines da Caravela, ou quando a gente vê uma mesa posta, primeiro a gente come com os olhos. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, puxa, tanto trabalho, tanta delicadeza, e a gente come tão rapidinho, né? Ai, nem me fala. É como se um pedreiro levantasse um edifício, assim, demorou meses para levantar. E vem alguém... Destrói em um dia. É isso mesmo. Mas, mesmo assim, vocês ficam felizes? É gratificante, porque, assim, a confeitaria, na verdade, a gastronomia em si... Nós, como você usou, vou repetir a frase, nós comemos com os olhos. A gente come muito com os olhos. Então, fazer todo esse processo criativo do prato elaborado, pensado na vitrine, porque a gente entende que vitrine bonita é vitrine que vende. Ninguém compra algo feio. Não, ainda mais comida. Sim. Comida mexida. Sim. Não, a gente não Então, compra. a gente leva esse cuidado. É claro que é uma questão até meio ambígua, porque toda vez que eu faço algo, somente que eu gosto, eu fico assim, eu não quero vender. Mas aí quando vende, fala, que bom que vendeu. É uma relação meio esquisita. É ser boa. Ai, que dó de vender. Depois que vende, que bom que vendeu. Eu sou assim também. Às vezes eu gosto muito de fazer bolo de laranja, sabe? E aí, qualquer dia eu vou fazer um bolo de laranja, vou ver se o chefe aprova. E aí, eu também fico assim, ai, quem que vai vir para comer o bolo
bolo. E eu fico, Sim. mas quando eu coloco assim aquela caldinha, eu fico, ai, que dó, ficou tão bonito. Ficou tão bonito. Mas por outro lado, ai, que delícia as pessoas, né, estarem saboreando o Sim, bolo. sim, assim, sim, né? é verdade, é verdade. Tudo começou com você com bolo de banana, o meu é o de laranja lá em casa, que é o famoso, né? Olha só, ó, é assim que começa. Agora me diz uma coisa, eu sempre costumo dizer, Deus, ele é muito generoso para conosco, É verdade. né? Você tem esse talento aí para a culinária, para a gastronomia, principalmente para a confeitaria, Sim, né? Que tem sim. vários nichos, já Sim. acabei de aprender. Mas Deus deu um talento bonito para você também, moço. Você canta louvores. Sim, eu canto. Ah, pensou que eu não ia falar disso, Ai, né? meu Deus do céu. Engraçado, eu fico com vergonha, você acredita? Eu É? fico com vergonha. Até que nessa seletiva que eu participei, eu tive que cantar lá. Pensa, num reality show de gastronomia e o Pediram pra diretor você falou assim, cantar. você pode cantar? E eu, não. Como não? Ele falou, você tem que cantar, ué, já que é seu hobby. Enfim, tive que cantar lá um pedacinho. Ah, mas eu esqueci de falar uma coisa também. Aqui também você vai ter que cantar. Meu Deus! No finalzinho vamos encerrar com música. Mas como é que é, né, esse talento aí? Porque assim como cozinhar não é para todos, cantar também. Ah, e é legal. A minha família é uma família de músicos. A minha mãe, muito nova, minha mãe era baterista. Olha! Minha mãe tinha uma banda com meu tio, e então, assim, é de família. O meu irmão também é músico. Os meus família irmãos mais são. talentosa. Então, além de comida, a gente gosta de música. Nossa, Muito. combina bem, hein? Muito. Dá uma dobradinha Dá uma boa. dobradinha boa. Mas você canta louvores. Sim, Você canta sim. na igreja que você Sim, congrega. sim, na minha igreja local, Mas assim, além da igreja local, sempre há convites. Aí eu vou dar só um rapidinho. Eu também gosto de fazer teatro. Mas é um artista, gente. Então, por vezes, às vezes, né, dentro desse núcleo, né, a gente atua também com mais um pouquinho de cada coisa, né? Jeitinho Coisa brasileiro. boa. Que coisa boa, meu Sim, querido. sim. Olha, uma alegria conversar com você. Ah, eu que agradeço. Passou tão rápido. Passou, Beth, Você acredita demais. que já vai para 1 hora que nós estamos aqui conversando? E eu nem falo muito, né? Meu Nem Deus. Mas passou rápido, mas foi muito proveitosa aqui a nossa Sim. conversa. Que bom saber que você aceitou, né? Ai. E porque se você não tivesse aceitado, o que seria do Diego? Ai, Já não verdade. seria o chefe Diego, né? É verdade. Estaria talvez administrando ainda. Eu acho que se eu talvez não tivesse seguido na gastronomia, eu acho que eu teria ido pro jornalismo. Ah, que legal, seria meu colega. Sim, seria seu colega de profissão. Mas ainda tem tempo. Ainda tem tempo, né? Enquanto a gente tá vivo, dá pra poder fazer várias coisas. Exatamente. Acho que a área que eu realmente... Eu me encanto muito pelo jornalismo, eu amo. Então, quem sabe, né? Uma oportunidade não surge aí e eu não me torne jornalista de gastronomia. Legal, é uma Olha só. especialização. Olha que legal. Sabe? Existem muitos jornalistas que fazem uma segunda faculdade, uma coisa Sim. assim, para se especializar. E aí fala com É uma muito boa. mais Propriedade, né? propriedade, com muito mais responsabilidade também, Sim. né? Meu amigo, a gente tem essa caixinha de promessas aqui. Eu sempre peço para tirar uma mensagem para a gente encerrar bem o nosso podcast. Vamos lá, vou pegar bem do meio. E aí você já pode ler para gente. Posso ler? Sim. Ai, que lindo. Que o Senhor te abençoe com graça e paz. 1 Tessalonicenses 1:1. Olha que bênção. Graça e paz para essa noite. Nossa, que coisa linda. Maravilhosa. Meu Deus. Muito obrigado, viu? Encerramos bem. Começamos bem, encerramos bem. Nossa, para mim é uma honra. Muito obrigado. Mas olha para essa câmera aqui, por favor. Deixa um Vamos lá. recado para as pessoas, viu? Para quem gosta também desse meio Olha. de confeitaria. De confeitaria. Então vamos lá, um Enfim, recado. fica aberto para você. Um recado rapidinho. Primeiro, agradecer por esse espaço de poder falar daquilo que eu amo fazer e eu não me vejo em outra coisa. Não desista dos seus sonhos. E mais do que não desistir dos seus sonhos, tente trazer um propósito para aquilo que você está fazendo.
para que dê sentido. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, né? E nós não sabermos por que nós estamos aqui. Então, também a profissão, ela faz parte do sentido da vida. Então, se você ainda está se sentindo meio perdido na área que você está executando, seja gastronomia, confeitaria, doceria, etc. e tal, tente entender o porquê eu estou fazendo isso. Qual é o propósito? E esse propósito precisa estar vinculado com pessoas. É isso. Coisa boa. O nosso propósito aqui, toda terça-feira, a gente faz de propósito mesmo, viu? Trazer gente boa aqui que combina conosco. E hoje foi uma alegria te receber. Vamos encerrar com graça e paz. Tem melhor? Ou melhor, vamos encerrar com louvor, né, gente? Vai, solta o gogó aí pra gente. Vamos lá, vou cantar um louvor que eu amo muito, acho que todo mundo conhece, hein? Vamos lá. Vamos lá. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que lindo! Obrigado! Olha, você viu?